Por que será que terapeutas e profissionais do desenvolvimento humano demoram tanto tempo para enriquecer, para escalar os seus negócios e prosperar dentro e fora do digital? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje no Bora Terapia, que é o nosso podcast de mulheres, empresárias, terapeutas e profissionais dessa área. Eu me chamo Ana Jablonski, eu sou estrategista de negócios, eu crio e implemento negócios escaláveis, lucrativos e automáticos para empresários. Bem-vindas, meninas! Como que vocês estão? Isabô, minha sócia maravilhosa do Bora Ecossistema, e a Sheila também. Vamos bater esse papo legal hoje? Bora! Bora, meu amor, bora! Vamos lá! Olá, gente! Eu me chamo Isabô, sou parapsicóloga, cromoterapeuta, reikiana, consteladora e todas essas questões que fazem a gente evoluir, tanto espiritualmente quanto expandir a consciência. Trabalho também com hipnose, enfim. E hoje nós estamos aqui com a nossa convidada mais que especial, não só convidada, mas também a nossa mentorada. É com muita honra que a gente te chama aqui para contar um pouquinho sobre você, para falar um pouquinho sobre você. Conte para o mundo para que você está aqui, o que você veio. Vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite. Vocês são maravilhosas. É um prazer estar aqui. Eu me chamo Sheila Rebouças, sou terapeuta, psicoterapeuta holística, consteladora, taróloga, formada em mais de 60 técnicas integrativas e criadora do método terapêutico Reset Self, né, que é o meu método desenvolvido para atendimento de mulheres que buscam desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Maravilha, meninas! A gente vai ter uma conversa de muita expansão hoje e eu queria convidar então a Isabô para explicar um pouquinho, Isabô, do que é o ecossistema Bora, o que ele faz, para que ele serve, qual que é a nossa transformação, porque a gente desenhou esse ecossistema para trazer terapeutas e ajudar eles a se expandirem no negócio, na carreira, na vida. Conta um pouquinho mais pra gente. Então, gente, nós criamos o Bora justamente para ajudar a expandir o nosso negócio, porque eu, enquanto terapeuta e vivendo nesse mundo somente, né, de terapeutas, conversando com vários terapeutas, a gente conseguiu identificar qual que é a dor da terapeuta. E muitas vezes a gente caminhar sozinha é mais dificultoso, às vezes a gente se perde, e a gente acaba nunca entendendo por que a gente se perde, o que falta para a gente continuar expandindo o nosso negócio, o que falta para a gente conseguir ter uma meta e efetivamente alcançá-la. Falta estratégia. Então, de nada adianta, falo com todo carinho do mundo, de nada adianta a gente ter um sonho se a gente não tiver um chão estrategicamente criado para que a gente possa percorrê-lo. Então, nós nos conhecemos, né? Eu e a Ana, eu falo que sempre foi um presente do universo a gente ter se conhecido, porque nós nos conhecemos no momento em que ambas estavam querendo a mesma coisa, estávamos com os mesmos objetivos e a gente gosta muito, né, de meditar, de conversar mesmo com o universo, de pedir para que o universo nos traga respostas, atualize as nossas consciências. E bem nesse momento, ele me colocou em contato com a Ana, colocou a Ana em contato comigo, e numa conversa onde a gente tinha só... A pretensão só de criar uma reuniãozinha ali de deusas pra gente trocar terapia. Isso. Começou assim, gente, mas olha só. Nada no universo é por acaso, nada no universo acontece do nada. A gente acredita muito aqui que as coisas, elas acontecem por um propósito. Se você tá vendo aqui hoje o nosso podcast, você já vai entender, você vai entender. Se você é terapeuta, você vai entender o que você precisa. E se você tá vendo e você não é terapeuta, quem sabe você pode falar com a Sheila, contratar a Sheila para te ajudar na limpeza dos traumas. Eu já vou querer que ela fale aqui um pouquinho pra gente como que é, né? Esse trabalho maravilhoso. Porque, gente, terapeuta tem uma missão grandiosa no planeta Terra. Tá? Eu também já fiz terapia, trabalhei um tempo de terapeuta, a Isabô pode falar também. Quem trabalha com terapia
tem uma missão grande que é trazer a cura, a transformação para as pessoas. Mas aí que vem o propósito, né? A gente quer ajudar os terapeutas a terem mais estrutura para que eles façam isso com mais serenidade, com mais tranquilidade. E como a gente começou aqui falando de dinheiro, depois a gente vai entrar nesse assunto aí. Como que você, que é terapeuta, vai fazer mais dinheiro com o seu negócio? Mas queria chamar a Sheila para falar um pouquinho da terapia dela. Ela tem um método específico que trata a causa raiz dos sintomas. E aí fala um pouquinho pra gente, assim, como que foi o teu começo, como que tá sendo a tua jornada, o que você fala hoje, o que você tem para oferecer hoje, como que você já chegou a soluções, assim, com alguns cases de sucesso. Pode falar. Então, meninas, eu comecei com as terapias pela paixão pelas terapias holísticas, né? Então, a gente vai para um curso, vai para o outro, vai aplicando, vai vendo os efeitos e a gente se apaixona, né? Então, hoje, com o desenvolvimento do meu método Reset Self, eu tenho inúmeros casos de resultados rápidos, principalmente com mulheres, né? E esse método terapêutico, ele trabalha com enfrentamento, com reprocessamento emocional, com uma jornada de alinhamento sistêmico, né? O que proporciona para essa mulher deixar de repetir ciclos, né? Conseguir uma relação saudável até com ela mesma e com os demais. Então, ela se transforma, é uma nova jornada, ela consegue reescrever uma nova história, né? E deixar desse sofrimento constante que às vezes não sabe nem colocar em palavras. Então, todo o método é baseado em acessar o inconsciente. Que lá eu sempre costumo brincar que antigamente a gente tinha aqueles cadernos de confidência e botava um cadeado. Ai, eu amava! E muitas, devido ao trauma, perdem a chave, né? E isso, Sim. nas situações do dia a dia, você encontra algo muito parecido e já se assusta, desvia. E com esse método você consegue abrir essas caixas, enfrentar tudo isso. E depois que você enfrenta, nada mais, não tem um gatilho que vá te deixar frágil novamente, entende? Então, transforma, você se empodera. Muito legal. Muito legal. Até tem um livro que eu já li, que acho que era Porões da Minha Casa, ou Limpando Porões da Minha Casa. Depois até vou pegar o nome exatamente para poder te mandar, para poder você ter. Sim. Porque faz uma analogia. A mulher tá contando uma história, que quando você sai de um relacionamento, aí você precisa entrar nos cômodos da casa para que você organize cada cômodo. Exatamente. Organize as gavetinhas. Então, ela vai guiando a leitura e ela vai mostrando como é importante você entrar em cômodo por cômodo, olhar as gavetas, tirar os talheres velhos, tirar as teias de aranha que tem lá nos cantos, sabe? Às vezes um canudinho que você colocou, ficou lá, palito de hashi, que todo mundo pega. Aqueles negocinho de shoyu que fica na geladeira, ó, eternamente, gente. E é isso que eu trabalho com os terapeutas, né, Isabu? Você também trabalha com essa parte de... Como é que é o nome, Isabu? Parapsicologia? Da parapsicologia, mas você criou teu método também. Conta pra gente. Ah, legal. Eu criei o método da racionalização das emoções, né? Porque eu sempre falo, quando a gente tá no meio do furacão, é muito difícil a gente trazer a razão pra emoção. E eu sempre também, eu gosto muito de trazer essa analogia, puxando um pouquinho o teu gancho do livro. Eu sempre falo, assim, nas primeiras sessões para os meus pacientes, que o meu tesão mesmo é ver a pessoa ali na frente como se fosse um livro, sabe? E cada capítulo é algo que eu tô conhecendo no universo interior, porque é verdade que cada um tem um universo interior individual, né? Então, a minha terapia ela é bem voltada para o individualismo da pessoa, mas também trazer um pouco de razão para aquela emoção, porque porque sempre a primeira coisa que vem na gente, inclusive os traumas são originados por meio da emoção, primeiramente, né? Depois passa pela razão. Mas a primeira coisa que a gente tem contato são as emoções. E às vezes elas são tão fortes, elas estão tão exacerbadas dentro da gente e existem tantos traumas ali envolvidos que a gente acaba não conseguindo trazer uma razão. E se eu tenho uma emoção sem razão, eu não consigo ter consciência daquilo. E eu sempre falo, sem consciência a gente não consegue trazer modificação, a gente não consegue trazer evolução. Então a minha técnica é realmente trazer uma racionalização da emoção
diante daquilo que os pacientes estão ali me trazendo, como cada sessão é um capítulo novo, enfim. Muito legal. Você sabe o que eu acho muito maravilhoso das terapeutas e de quem trabalha com isso? É que assim, ó, é como se elas tivessem uma maleta de maquiagem e tem tipo assim, várias sombras, pincéis, lápis pra todo quanto é lado. Chega uma pessoa na frente dela, a pessoa fala assim: hoje eu quero uma maquiagem para um date. E aí, então tá bom, vou tirar meu pincel tal, meu negócio aqui, minha base tal, e ela vai fazer uma maquiagem específica para essa pessoa, né? Então, quem trabalha com terapia basicamente faz isso. O propósito do Bora, que a gente tá trazendo aqui, é como é que o terapeuta, o profissional do desenvolvimento humano vai conseguir colocar, digamos assim, isso em um pacote para que ele possa ofertar de uma maneira mais lucrativa, que ele faça dinheiro, que ele escalhe o negócio dele. O que eu costumo dizer, o terapeuta é como se fosse uma lanterna. Por quê? O que é uma superação? Não é você esquecer aquilo que você passou, né? É você conseguir olhar para aquilo sem a carga emocional, né? Sem a raiva, tentando tirar daquilo o que você trouxe de aprendizado, uma sabedoria para novas escolhas, né? Então, o terapeuta, ele funciona como uma lanterninha que vai acender aquele local obscuro que geralmente a gente não quer olhar, né? E mostrar para a pessoa quais ferramentas que ela tem, porque todo ser humano nasceu com seus desafios, mas também nasceu com todas as ferramentas internas para lidar, mas ela não sabe onde está. Então, cabe ao terapeuta orientar e conduzi-la para que ela entenda a força e o poder interno que ela tem, e aí sim caminhar com as próprias pernas. Porque toda a intenção, acho que acredito de todo terapeuta, é deixar esse ser, essa mulher linda para voar, né? Para ser tudo que ela nasceu para ser, e não para ficar dependente de ninguém, né? E facilitar esse caminho Exatamente. também, Por né? que sofrer? Porque, né, eu costumo falar, o terapeuta teve uma vida de desafios. Como você ajuda alguém se você não sabe a dor que aquela pessoa está sentindo, né? Muito Então, é verdade importante a gente ter passado por todos esses desafios, que não foram poucos, e hoje estar com aquela pessoa na tua frente e conseguir conduzi-la com sabedoria, com tranquilidade, Sem com julgamento. humanidade, né? De entender a dor, porque cada um se manifesta de uma forma diferente, e conseguir, de mão dada, tirar ela de lá, e daí ela dá aquele tchau lindo, maravilhoso e vai, sabe? Isso não tem preço, sabe? Então, isso me motiva, isso me realiza, isso me faz cada vez mais. E conta pra gente, assim, qual que foi, assim, vamos dizer, o pior caso, a pior treta. Conta Vamos pra colocar gente. assim, ó, o maior desafio. Isso, vamos traduzir aqui, ó. O maior desafio, vamos trocar de treta para desafio, que a gente tem no nosso cronograma do Bora a terça treta, que é onde os terapeutas vêm contar as tretas, aonde eles vêm se expressar e a gente vai direcionar. Mas eu queria que você falasse, assim, na tua memória, qual foi o maior desafio? Maior desafio? Não vamos citar nomes, né? Não, Mas inventa um nome, Mônica. não, vamos dizer estrela, né? Porque hoje ela tá uma estrela. Mas é do meu saudoso Mato Grosso do Sul. Tinha uma moça que ela estava passando por muitos desafios. Ela tinha sonho profissional, ela tinha sonhos como mãe, independência e tudo mais. E ela conversava e conversava comigo, e para aquilo, ela não tinha uma solução viável para ela. Eu falei assim, não adianta você continuar fugindo de tudo isso, vamos enfrentar, né? Vamos fazer parar de doer. E aí a gente passou por um reprocessamento emocional em uma semana, e foi uma coisa muito, muito engraçada, porque naquele final de semana anterior ela tinha ido numa festa, aí ela fez o processo comigo durante a semana, e no outro final de semana ela foi num churrasco com essas mesmas amigas. E em uma semana essa moça trocou de emprego, entrou na faculdade que ela queria, saiu da casa da mãe, terminou o relacionamento, e todo mundo, quando chegou lá no churrasco, queria entender o que ela tinha feito. Veio muita gente para mim. Uau. E eu falo muito que é do comprometimento de quem está chegando. Essa moça, para ela ter esse momento de individualidade, de sossego, para que a gente pudesse fazer o processo com ela foi para um quarto de hotel. Caramba. Que ela não fosse incomodada. Então, tamanho comprometimento com o futuro dela. Muito. Então, muito é do que a gente apresenta, mas muito é do comprometimento de quem está chegando. Então, foi um movimento lindo e que me trouxe outras mulheres, que eu também fiz outras transformações, mas essa eu guardo com muito carinho, porque
Foi um espaço curto de tempo e foi uma transformação incrível. E a gente se fala até hoje e tá chegando indicações até hoje, porque realmente faz a diferença. Literalmente um funil de vendas, hein, Deusa? É um funil de vendas aí, hein, do teu negócio. Já é um canal de aquisição de clientes. Trata muito bem, dá uns presentinhos lá para ela, Sim. para conseguir atrair mais pessoas através da indicação dela também. Isso aí. E sabe que é legal, puxando agora um gancho para aquilo que você falou, superação, transformação, que é o que a gente busca Sim. mesmo, né, entregar para os nossos pacientes. Se a gente for pegar essa palavra, superação e dividir, é uma super ação que você tem que ter. Então, vem muito da pessoa também olhar para si e falar, gente, eu não tô bem. Assumir isso, Exatamente. né? Eu não estou bem, é o primeiro passo. E agora, eu assumindo, tendo a consciência de que eu não estou bem, o que eu posso fazer? Qual que é o primeiro passo que eu posso dar? Buscar a terapia, e a terapia que melhor se adequa a você, Exatamente. né? E uma coisa que eu acho muito legal, assim, trazendo agora para o ramo terapêutico, né? É que muitas vezes eu vejo, o que eu mais escuto, né? E você com certeza, Sheila, também na sua área, deve escutar bastante. Nossa, eu passei por tantas terapeutas, por tantas psicólogas, e eu achei que eu não gostava de terapia, e aí fiquei 3 anos sem fazer terapia, mas algo aconteceu muito grandioso, traumático, que me fez querer ter, né, de novo, sessões terapêuticas, mudar, enfim. E, gente, isso é uma coisa... A terapia é muito importante a gente se conectar, né, com quem a gente tá ali dentro. Existem várias técnicas, nem sempre a técnica de um profissional vai se adequar à técnica que você espera, à técnica que você se sente mesmo confortável de estar ali. Então, não desistir, né? Exatamente. E sabe o que eu percebo? Chegam muitos pacientes frustrados pelas experiências anteriores. Nossa, né? muito. E muitos relatos que eu escuto, ela falava assim, ai, eu me conecto e me sinto tão à vontade em falar com você, mas eu não me sentia assim antes. Então, muito que eu sempre converso, até antes de fechar qualquer pacote, você se conectou comigo? Nossa, muito importante. Sabe? Você confia em mim, porque daqui para frente vai ser nós duas. Você precisa confiar em mim. Porque, às vezes, a solução até está na frente, mas a pessoa está tão envolvida emocionalmente, né? Ela não consegue ver as infinitas possibilidades que o universo nos proporciona, né? E a gente olhando de fora, a gente consegue conduzir dela. Nossa, como é que eu não percebi antes? Como é que eu não vi dessa outra forma, né? É como se você estivesse aqui dentro do copo d'água, saísse e olhasse lá para dentro. Olhar de fora a tua situação, olhar de fora os teus pensamentos. E isso não é o modo operante do ser humano, convencionalmente, né? Então faz toda a diferença. A gente está muito voltado para o eu, né, hoje. Exatamente. O que eu vejo, a carência muito grande das pessoas é de serem ouvidas, né? E aí, porque a gente sempre quer falar de nós. Ah, eu tô bem, eu fiz tal coisa. Mas eu vejo poucas pessoas, né, sentarem e escutarem mesmo. Então, até acho muito legal esse movimento que cada vez mais a terapia está se fazendo presente, né, na vida das pessoas, que era algo que antes era tido como uma coisa... Tudo doido, tudo doido. E outra, às vezes as pessoas vão com uma questão, porque elas entendem que a situação é aquela, mas não é aquela. Entendeu? Tipo, aquilo ali é só tipo cisquinho. Aquilo ali, tipo, é a dor de barriga. Mas o que causou a dor de barriga? Foi uma bactéria sinistra. Nunca olhou, exato. entendeu? Então, isso, gente, é restaurador. Exatamente, eu falo que exatamente isso. Eles vêm no consultório falando, meu problema é isso. E daí, quando a gente vê, é só uma... Eu sempre falo assim, é uma ramificação. A gente vai pegando essas ramificações. Exato, a gente vai pegando essas ramificações até chegar no núcleo. Porque é ali que tá o problema real, o problema maior, né? E ela não sabe nem expor, ela não sabe que é realmente aquilo. Ela nunca olhou para aquilo. Sabe? Sim, então, total. isso é uma sacada muito bacana. E que resolve de uma vez, né? Não deixando para depois. A vida é curta. Por isso que hoje, quando a gente possa se especializar em terapias de grande resposta e resposta rápida, e as pessoas dá um ganham resultado tempo mais de rápido, vida. né, para Isso os não clientes. tem preço. Exatamente, Pra vida, exatamente. sabe? Exatamente. Eu queria aproveitar o que você falou de conexão. Como vocês chamam? Pacientes, clientes? Como chama? Eu chamo cliente, né? Todo mundo é meu cliente. Paciente, consulente. Exatamente. Isso. Então,
pensa assim, né? Tem muitos terapeutas, tem muita gente procurando por terapia. Como que esse terapeuta, ele vai se conectar com essa pessoa? Como que ele vai atrair os clientes certos? Isso já é um negócio onde a gente tem que treinar os terapeutas para que eles consigam comunicar a metodologia dele. Pensa, a gente está aqui com duas terapeutas, a Sheila e a Isabeau. Ambas construíram seus métodos, tem aí na maletinha de maquiagem delas, elas têm diversos blushes, diversos pincéis, lápis. E a partir disso elas montaram uma metodologia. Mas a questão tem muitos terapeutas, tem muitas metodologias, e normalmente o terapeuta, ele vende a técnica. E isso é uma coisa que deveria ser ensinado para os terapeutas a não fazerem. Porque vender a técnica não vai ajudar o terapeuta a trazer essa conexão. O terapeuta precisa vender a essência, o lifestyle, a transformação, precisa vender isso dentro para quem ele quer atrair. Porque quando a gente fala de constelação familiar, de hipnose, de reiki, de barra de axis, de teta healing, a pessoa nem vai entender. Então, se você é terapeuta e está assistindo aqui, também já fica o direcionamento estratégico aqui, assim como as mulheres, as terapeutas aqui criaram. Elas criaram uma metodologia e aí agora elas falam da transformação, falam do benefício, falam do resultado que elas vão trazer para essa cliente embalado num branding muito bem um branding estratégico. E aí sim, vem a Sheila ali falando, olha, é isso aqui que eu vou conseguir te ajudar, é para esse lugar que a gente vai, é comigo que você tá indo, a gente tá ligado de dedinho aqui. Exatamente. Então, é isso que você quer? Porque daí o terapeuta também tem o posicionamento dele de saber que tipo de cliente, de tipo de pessoa ele quer. É muito gostoso quando a gente pega um cliente e o cliente tá assim, ó, bora! E quer desenvolver, e tá com garra de fazer. Porque a transformação é muito rápida, né? Diferente de alguém que ainda tá muito na autossabotagem, às vezes não sabe se quer, ou tá pesquisando com muitas pessoas, acaba que não consegue, ou não vem, né? Nas sessões também vem uma, e aí nunca mais vem. Por isso que é importante ter aí esse produto bem desenvolvido, metodologia, para conseguir atrair os clientes dessa maneira um pouco mais, digamos, conectada. Eu faço do meu trabalho muito personalizado. Eu sempre falo, é uma jornada de 8 sessões, o método completo. Uhum. E a gente sempre faz o antes e o depois. Como ela chegou e como ela saiu. Qual a visão, qual as dores. Porque a pessoa, ela te procura para resolver aquela dor. Está insuportável, ela não aguenta mais repetir aquele mesmo padrão, ou aqueles mesmos relacionamentos, ou aquela angústia que ela não sabe dizer. Então, ela não está querendo chegar que você faça um método específico, uma radiestesia, um reiki. Não. Vai unir tudo. Ela quer que resolva o problema dela. Ela não quer sentir aquilo mais. Ela quer autonomia, né? Então, por isso, até o importante de um terapeuta, quando ele tem muita bagagem, é que ele consegue fazer aquilo de forma muito personalizada. Nossa, né? E é perfeito, porque Exatamente. cabe com uma luva. A maquiagem perfeita. E a gente sente, às vezes a pessoa chega, ela não quer nem falar. Então, hoje vai ser assim. Ela sai outra. Né? Então, tem toda uma didática, tem toda uma preparação. E isso é individuação, né? Então, Ai, é uma delícia isso. é Ô, toda essa Sheila, diferença. deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você fala ela. Qual seria teu público-alvo? Seria somente mulheres? Você conta pra gente? Meu público maior são mulheres. Mas sempre acaba, você vai atender o meu marido, agora você vai atender o meu filho, né? Então, o meu trabalho inicial sempre foi com mulheres, né? Porque acaba que elas se identificam mais. Só que acaba indo por indicação, eu fiz meu trabalho de divulgação e vem muitos homens. Então, eu falei assim, eu não restringi. Ai, que né? bom. Eu não restrinjo, mas claro que o fluxo maior é de mulheres, mas a transformação masculina é muito grande. Achei muito legal esse gancho que você deu, Sheila, porque assim, ó, gente, eu fico muito feliz de ver um crescimento exponencial de homens procurando terapia também, né, gente? Porque, assim, 90% do meu público também são mulheres. E como homem
tem ainda uma certa resistência. Eu não gosto aqui, a gente também não faz muito diferenciação, né, de homem e de mulher nesse sentido. Nenhum é melhor do que o outro. Mas o que eu quero dizer, assim, é que eu fico muito, muito feliz quando chega um homem no consultório querendo fazer terapia, porque, infelizmente, isso ainda não é algo tão comum, né? 70, 90% do nosso público alvo mesmo. Alvo não, mas do nosso público mais Assíduo. recorrente, assíduo, é o público feminino, né? Então, quando vem um homem, e geralmente, vou falar que geralmente, acho até que isso, ó, peguei na telepatia, geralmente, quando o homem vem, bruxinhas, geralmente quando o homem vem porque a esposa mandou, porque a mãe pediu, era isso. Exatamente. Mas o que eu percebo, né? Por que a mulher ela tem mais facilidade? A gente, desde criança, a gente pode chorar, a gente já tem aquela emocional aflorado, tem a maternidade com a bonequinha e tudo mais. O homem não, chorar, né? O homem não chora, né? O homem já foi condicionado a reter mais as suas emoções. Então, para ele chegar e te falar, é mais difícil, né? A mulher, às vezes, ela se segura para falar com receio de julgamento, né? Com as amigas, as coisas assim. O homem já tem essa dificuldade maior. Por isso que eu te digo, é a primeira pergunta que eu faço antes de fechar qualquer pacote. Você se conectou comigo? Exatamente. Porque aí a gente vai ter resultado. Porque se a pessoa falar, eu tô falando, mas eu não tô me sentindo à vontade. Eu falei, então espera até o momento. Espera mais um pouco. A hora que teu coração pedir, realmente, aí você vem, eu vou estar te esperando. Mas porque eu preciso entregar um resultado. E para isso ela precisa estar entregue para mim e para o processo dela. Né? Sendo homem ou sendo mulher, ou sendo jovem. Né? Mas é isso, gente. É lindo. Ai, é muito gostoso. Nossa, eu adoro. E ver a trajetória dos pacientes também é a coisa mais incrível. E depois receber as fotos. Olha aqui, olha o que eu tô consegui. fazendo. Quando a resposta é muito rápida, e geralmente né? É maravilhoso. Vale a pena dar um gás, né? Então, eles vivem mandando os vídeos de depoimento e eu vou postando tudo, né? Porque, às vezes, as pessoas só precisam de um empurrãozinho. E, às vezes, uma história muito parecida com a outra. E o que leva alguém a se motivar à cura é a conexão. Poxa, se ela conseguiu, eu também consigo. Então, eu sempre faço meu atendimento inicialmente entendendo o momento, né? Buscando esse inconsciente, daí a gente passa para as ferramentas de cura. E no final, eu sempre trago dentro do que cabe alguma história até minha mesmo, para ela entender, olha, poxa, eu consegui, você consegue, traz os outros. Isso conecta também, Exatamente, para ela entender o quanto ela vai sustentar isso para a vida. E é legal que você falou assim, às vezes a pessoa só precisa de um empurrãozinho. E entrando um pouquinho nesse quesito de empurrãozinho, nós, enquanto terapeutas, também, às vezes, precisamos de um empurrãozinho, né? Porque a gente ajuda muitos outros e a gente ama, né, exercer essa função maravilhosa que eu falo que a gente sempre tá... exercer a função, a profissão de terapeuta é estar a serviço do universo, a serviço da humanidade, a serviço da transformação. Mas nós, enquanto terapeutas, a gente também precisa, às vezes, de uma estrutura, a gente também precisa, às vezes, de um empurrãozinho, né? E foi por isso, né, que a gente criou o Bora, justamente para que nós, enquanto terapeutas, pudéssemos ter esse ambiente confortável e conversar na mesma língua, né? Porque... É uma conversa diferente quando você tá na mesa conversando só com terapeutas, né? É uma expansão da consciência diferente. E a gente, enquanto terapeuta, às vezes a gente sente que a gente tá seguindo sozinha, né? Porque não tem alguém ali que a gente possa comentar sobre um caso, ou de repente, nossa, eu tô com uma ideia maravilhosa, estrondosa, como é que eu posso colocar isso no papel? Como é que eu posso fazer isso se tornar real? Como que eu posso tirar esse sonho do papel e trazer uma estrutura aqui no mundo do 3D e deixar minha marca. E aí o Bora também tem essa parte, que eu acho muito gostoso quando a gente consegue caminhar numa egrégora junto, na mesma direção, mas que também vem algo por trás que fala assim, ó, aqui tá teu sonho, a gente só precisa traçar uma estratégia, a gente só precisa de um empurrãozinho, né? E aí o Bora, ele também veio muito para isso. Então, a gente juntar ali, o Bora teve esse quesito de juntar, né, várias terapeutas para a gente conseguir ter essa expansão da consciência juntas, para todo mundo chegar e falar, eu sou boa nisso, você quer ajuda nisso, como é que a gente pode conversar sobre isso, mas também trazer para aquele lado profissional, né? Tá,
eu olho para o meu sonho, como que eu posso tornar ele possível? Que estratégia que eu tenho? Porque nós, enquanto terapeutas, a gente não tem isso, esse viés estratégico, né, Ana? E aí, como é que faz essa estrutura? Tá. A primeira coisa que eu gosto de já trazer de mentalidade, de transformação de mentalidade para os terapeutas, para os profissionais de desenvolvimento humano ou para qualquer profissional, é parar, dividir, na verdade, não parar, mas dividir o pensamento entre aquilo que eu faço, por exemplo, nós aqui, sou terapeuta, mas eu preciso ter a minha mentalidade, sou empresária, sou empresário, porque terapeutas, eles são terapeutas, eles não criam empresas. E se você que é um empresário, um terapeuta, quem quer ter um negócio estruturado para ajudar o máximo de pessoas e literalmente ser essa pessoa que é contribuição no mundo, precisa pensar como empresário. Ou, se não pensa como empresário, precisa ter alguém que pense, alguém que leve para esse lugar, para que o terapeuta possa agir como terapeuta, mas que ele tenha alguém no bastidor, que ele tenha uma estratégia por trás, modelando o negócio dele. Porque é muito bom a gente ver a transformação de uma pessoa, mas eu pergunto para vocês, gente, como seria você conseguir transformar 100 pessoas, 10 pessoas dentro de um ecossistema que possibilitasse você ajudar as pessoas a expandirem a consciência? Sim. Então, montar um ecossistema de negócio não é só sobre fazer dinheiro, não é só sobre lucrar, mas é o impacto que você vai conseguir como terapeuta, como empresário, como psicólogo, como qualquer outro ramo, né, de ação ali, como que você vai impactar o maior número de pessoas. Então, é justamente por isso que nós criamos o Bora. O Bora é uma egrégora de terapeutas que estão unidas. Eu falo nós porque eu tô ali na estratégia, tô no backstage, tô por trás, né? Tô por trás disso tudo, da estratégia, da estrutura, mas a minha missão é fazer com que cada uma de vocês brilhe mais. E ela é maravilhosa nisso, hein, gente? Sou mesmo. Sou mesmo, sou mesmo. Para! Sou mesmo. Então, e aí, gente, é sobre isso. Por isso que a gente tem lá dentro estrutura, tem estratégia, tem desenvolvimento, tem trilha, né? Tem um curso que se chama Plano 5D, que é para mostrar para o terapeuta como é que ele cria um produto, como que ele faz um posicionamento, como que ele monta a estratégia, quais são as atividades comerciais, para que traga essa consciência mais de empresário. Ele vai continuar atendendo, mas pensa, o seu produto transforma uma pessoa por vez. A gente quer ajudar todos os terapeutas que estão com a gente a fazerem um produto que possa transformar muita gente. Porque pensa, a missão do Bora a gente quer levar mais estratégia e estrutura para os terapeutas, para que os terapeutas consigam ajudar mais gente. Então, a gente quer sustentar isso, entendeu? Pensa o tamanho do vórtice de energia e do Dharma que a gente vai criar juntas aqui, mulheres. Deus, bora pro Bora! Bora pro Bora! E eu vou dizer uma coisa, tipo, os nossos encontros são muito gratificantes. Oh, meu Deus, que gostoso. Revitaliza. Por quê? A gente percebe que no dia a dia, muitas têm desafios. Agora, como você passa por eles, que é a diferença. E as terapeutas que a gente percebe que vão chegando depois, a gente percebe o quanto elas se sentem sozinhas. E quando elas encontram essa comunidade, né? Poxa, estamos de mão dada. Uma está um pouco mais adiantada, já está mais intensa aqui, a outra com mais força ali. A nossa diva, né? Vai por aqui, vai por ali. Então, isso conduz, isso dá gás, isso dá... Poxa, meu negócio é possível, isso vai acontecer, as pessoas chegam e tudo vai sendo construído. Então, é um gás a mais, é uma potência. Então, acho que isso faz toda a diferença. E sem contar, gente, que quando a gente tá assim, pensa, vocês terapeutas, vocês terapeutizam seres humaninhos. Mas quem terapeutiza vocês? Exato. A gente precisa, principalmente nós mulheres, que a gente é toda emocional, a gente tem ciclos, tem o nosso ciclo menstrual, a gente é mais sensível. Então, basicamente, eu terapeutizo as outras pessoas, eu dou a consciência, mas eu também como terapeuta, vocês como terapeuta também precisam receber, vocês também precisam de apoio, e às vezes
além da estratégia, claro, que a gente tem lá nas nossas mentorias e nos cursos e nos encontros, mas é simplesmente ter um espaço seguro para poder... Mulheres, estou precisando aqui de um help. Alguém pode me mandar um reiki? Alguém pode trocar comigo uma terapia? Começou assim, bora. A gente começou assim, gente. Ai, vamos fazer vamos tirar uma carta, vamos tirar um oráculo. E aí fomos lá. Aí fizemos a troca, eu faço barra de axis na Isabô, ela fez o alinhamento de chakras em mim, e aí a gente se olhou, vamos fazer uma reunião de mulheres? Vamos fazer um mastermind? Bora! E aí criamos, né, o Bora. Em 4 meses a gente já tinha 60 mulheres no grupo, a Sheila participou do nosso mastermind também, e aí agora a gente tá nesse movimento de expansão, em convidar você que é terapeuta, que tá vendo aqui, fez sentido para você estar numa egrégora de mulheres que são empresárias, terapeutas, que querem crescer, que querem expandir. Faz sentido para você estar caminhando com outras mulheres? Se faz sentido, a gente tem um grupo que é um grupo gratuito. Você pode entrar em contato comigo, com a Isabô, até com a Sheila, tá? E você pode participar desse grupo gratuito para começar, tá? É o Bora Trocar. Lá dentro a gente troca ideias, a gente troca terapias. A gente vai convidar você para vir dar uma palestra pra gente dentro do nosso ecossistema. E, claro, a intenção é que você entre para a comunidade do Bora Empreender, que é onde acontecem os treinamentos, que é onde acontecem os direcionamentos estratégicos e é onde eu tenho, e todas nós temos como olhar o teu negócio para que você consiga enriquecer, para que você consiga escalar. Então, a gente faz isso, né? Então, a Isabel pode falar um pouquinho também como é que é, a Sheila pode falar como é que ela já viu, como é que ela já participou disso, para que mais terapeutas venham, porque a missão é: quanto mais terapeuta estruturada, conseguindo falar e ofertar, mais gente chega. Mais gente chega para Sheila, mais gente chega para Isabô, mais vidas são transformadas. Então, isso que é muito nosso propósito, assim, sabe? Por isso que a gente chama de ecossistema, né? Porque é algo que vai crescendo na medida em que nós, enquanto participantes ali, né, as mulheres, vão crescendo, né? Uma puxa a mão da outra e é para isso. É justamente para que a gente não trilhe, né, essa caminhada sozinha, para que a gente tenha mulheres que querem o mesmo objetivo de não só ajudar os pacientes, mas de expandir a nossa mente também. Sim. Porque a gente traz muita expansão da consciência. Isso é muito necessário, muito necessário. A gente traz expansão de consciência para as pessoas. E não tô falando que os nossos pacientes também não trazem, né? Eu sempre falo que terapia é uma troca, mas a gente também quer receber uma expansão de consciência de uma pessoa que trabalha ali no mesmo ramo da gente, né? Então, o Bora, ele veio muito, assim, um pedido meu e da Ana de alma mesmo, sabe? Da gente olhar uma mulher e falar, cara, a gente tá junto, o que você precisa? Né? Você precisa de estrutura para o seu negócio? Então, vamos conversar sobre isso. Você precisa de um apoio moral? Porque às vezes a gente precisa só de um apoio, de alguém que já trilhou aquele caminho e que às vezes troque uma ideia. Como que a gente pode fazer isso? Eu tô com uma ideia, o que eu posso fazer? Entende? É uma coisa que realmente seja... que agregue mesmo as pessoas e que nós, enquanto mulheres e enquanto mulheres terapeutas, que a gente não se sinta sozinha, que a gente olhe para o lado e veja, cara, você já enfrentou essa dor? Como que eu posso pular essa etapa para que a minha dor não seja tão profunda, né? Eu vejo muito que essa é a alma do Bora. Exatamente, porque o pior erro que a gente, como mulher, como empresária, como terapeuta, pode ter é ir sozinha. Querer fazer tudo sozinha, não olhar para o lado, principalmente para quem já está fazendo, para quem já fez, e aí conseguir destravar, porque juro, às vezes é uma frase, às vezes você coloca lá no nosso grupo, as mulheres colocam os problemas, os desafios que estão acontecendo, e é um áudio que a gente manda. E desbloqueia, e dá energia. É um áudio, entende? Num áudio você consegue revolucionar aquele atendimento, você consegue
pensar de uma forma diferente e, assim, aquilo cria um movimento muito maior do que a gente tá sozinho. Então, quando a gente tá em comunidade, a gente se torna muito mais forte, porque a gente tem aliadas Sim. em busca que de lindo. solução, em busca do desenvolvimento. E o que eu percebo, né? Nós, como terapeutas, a gente acolhe quem chega até nós. Mas o Bora dá o acolhimento para as terapeutas. Então, isso deixa com que as terapeutas se sintam mais seguras. Né? Eu costumo dizer, antigamente, tinha muito mais círculo de mulheres, né? À luz da lua, na frente de uma fogueira. Ai, gente, que Isso, delícia. A gente tá fez um, hein, do longe Bora. do Teve fim, um evento do né? Bora Trocar que foi lá. Não foi na Sim. floresta, mas foi no meu deu prédio certo, lá, né? mas Mas teve lá em fogo. casa. Olha, Lá em vamos fazer casa. aí, gente. Tá gravado, hein? Vamos fazer É lá, hein? dia Ela, de hein? fogueira e lua cheia. Isso aí. Então, a gente está começando a resgatar esse círculo de mulheres, né? sim. Que traz potência. Juntas somos mais fortes, né? Então, o que uma não vê a solução, a outra já tem experiência para isso. E vamos juntas. Exatamente. Né? Ô, Sheila, e conta pra mim, existe algum tipo de terapia que você mais goste de atender no seu consultório? Alguma técnica que você... eu me familiarizo mais com isso, atendo várias coisas, mas a gente sempre tem, né? Um xodózinho ali. Você tem? Sim. Olha, o que mais hoje, assim, eu trabalho, assim, especificamente, é com reprocessamento emocional, porque é uma terapia de enfrentamento, né? Então, eu costumo dizer... você tem medo de leão, não adianta você enfrentar o gatinho. Enfrenta o leão de uma vez, que o do leão pode aparecer 500 vezes, que ele não vai mais fazer efeito sobre você. Muito bom. Né? Então, você resolve de uma vez. E a constelação familiar, porque Amo. aí tem aqueles Amo. movimentos Amo. inconscientes, lealdades invisíveis, que a gente repete sem sentir. Ai, é muito Né? bom. Você não se percebe. E quando isso vem à tona, você fala, meu Deus, era por isso. E quando traz consciência, não se repete mais. Ai, sério. Se cura. Então, eu gosto de terapias definitivas, assim, aquilo que você vai fazer para acabar com aquela dor. Você pode surgir outras e outras dores, porque nós somos uma camadinha de cebola, né? Totalmente. Então, tira uma, você vai sempre galgando. O ser humano, ele está com eterna e constante evolução, né? É o Mas são autoconhecimento terapias que, tipo, aquele assunto não te incomoda mais. Você pode arrumar outra coisa para te incomodar, mas aquele não, Vai entendeu? descascandinho, né? É tipo a gente Vai. no frio. Exatamente. Uma jaqueta, daí outra blusinha, daí a outra, Vai daí a ficando outra. quente, confortável, daí a gente vai. Mas tirando. são sensacionais. E eu sou apaixonada por elas. E Que todos que cruzam o meu caminho ficam apaixonados também. Não Ai, tem como, super. né? A pessoa chega até você, fala sobre ela e você traz uma devolutiva resolutivo, né? Exatamente. E cada constelação, o universo é cheio de consteladores. Mas cada um tem o seu jeito de constelar. É muito particular. Ah, juro. Né? Verdade, verdade. Então, Você tem uma maneira, assim, que você sente, assim, Claro, como você falou, a constelação, a gente tem ali não vou dizer um scriptzinho, né? Mas tem uma forma de condução. Um roteiro. Um roteiro. Mas você sente, assim, que você coloca, isso aqui é a minha assinatura dentro da constelação familiar. Tem? Tem sim. Porque, primeiro que eu amo muito a constelação na água, né? Porque Eu quando adoro você também. acessa o Eu teu gosto. campo, ele mostra para você, né? E é incrível os bonequinhos Exatamente. andando, né? E a primeira conexão que eu tive com a constelação na água, eu já vi os bonequinhos, já sabia para onde eles iam antes deles se moverem. Então, a conexão foi muito incrível, Leitura né? de campo, né? Exatamente. Então, assim, eu não trago só as dores, mas eu busco quais são as ferramentas que aquela pessoa tem para enfrentar aquilo. Então, eu consigo identificar tudo isso durante a constelação na água. Porque daí você coloca as ferramentas, as suas virtudes, e aí ele movimenta o que está conectado com você. Por que você está negando aquela virtude que poderia resolver este problema? Às vezes, por exemplo, você tem uma lealdade ao conhecimento. Então, você tem dificuldade de progredir. Por quê? Porque o antepassado teu não teve acesso aos estudos. Então, hoje, você se sente culpado. Você, na hora de desenvolver os teus estudos, às vezes as pessoas têm dificuldade de se formar. Entende? Então, é porque o parente lá atrás não teve oportunidade de um estudo e tudo mais. E você não tem conhecimento disso. Então, quando você traz essa virtude à tona, você passa e atravessa. Muito legal. Para mim, dentro do meu processo de autocura, dentro do meu processo de desenvolvimento, né, para criar minha nova identidade, digamos assim, porque a gente vem cheio de perrengue, né? Cheio de nozinho. E aí, para mim, eu confesso que a constelação, ela foi uma das terapias
que mais literalmente revolucionou minha forma de ver a vida, o mundo, os meus familiares, tudo, sério. Eu sou muito fã, assim, por mais terapeutas, consteladores no mundo, porque quem faz a constelação, e eu fiz muitas. Eu já fiz com cavalo, já fiz na água, já fiz em grupo, já fiz individual, já fiz com bonecos. E assim, se for surgindo novos, eu vou fazendo, porque eu sou fã mesmo de. Eu sou fã de terapia, gente, né? Eu sou fã de entendimento, de autoconhecimento. Passei pela minha jornada ali de transformação pessoal através do autoconhecimento do feminino, das terapias, formei em Reiki, formei em Barra de Axis, Theta Healing. Entendi que hoje a minha entrega maior para todo mundo é no bastidor, é na parte da estratégia e da estrutura, mas assim, eu Na veia corre uma terapeuta ali. corre as minhas mentorias são tudo na base da terapia também, né? Mas aí Faz uma mescla, né? faz uma mescla, mas assim, eu sou um pouco mais direta dentro daquilo que eu entrego no Bora. É o meu trabalho ali dentro, né? Por isso que tem a Isaboa para trazer esse acolhimento. Então a gente é tipo uma sociedade maravilhosa, porque mesmo, a gente se presente. complementa muito, Nossa, sim. muito. E a conexão é ótima. É então tá muito, tudo muito. bem. Amiga, sócia, entendeu? É pra tudo. A gente é amiga, a gente é sócia. Aí nessa verdade. parte da entrega também. Cara, eu não vou ficar falando isso. É bem isso. É sobre isso, amiga. Mas a gente tem muito amor pelo que a gente faz, entendeu? A gente tem muito amor mesmo. E eu sempre falo, eu sempre busquei nas terapias holísticas ali, buscar mais o lado de conexão mesmo com a natureza. Então, o reiki xamânico, eu fiz todos que vocês possam imaginar. Deixa eu te fazer uma Conexão pergunta, com erva, então. com cristais, é maravilhoso. Isso é uma coisa que é realmente uma dúvida genuína, Sheila. Qual que seria a diferença do reiki xamânico para um... Reiki tradicional. Uhum. Nos meus estudos e no meu entender, né, quando a gente se conecta com o reiki xamânico, a gente se conecta com a força da Mãe Terra, Que lindo! né? Meu Deus! Porque a gente está aterrado aqui. E a gente, às vezes, não percebe, não se... Amamos uma Matrix. Amamos um 3D. Então, a gente puxa a força dessa Gaia maravilhosa e puxa a nossa força estelar, da nossa fonte criadora, né? Porque nós somos uma fonte de energia e fonte orgânica. Então, a gente Não dá pra cruza esquecer essas isso, duas né? Não dá potências, pra esquecer entende? isso. Você forma um vértice. Então, de conexão superior até a tua base. Então, eu sinto isso muito potente, sabe? Então, seria assim, um reiki tradicional, ele faz um canal ali com o universo, Com o divino. com o tudo divino. Aí, o reiki xamânico, ele também, obviamente, tem essa parte, mas ele também consegue te aterrar. Exatamente. Ele te aterra mais nos 4 elementos: água, terra, água, fogo. Entendeu? Então, você tem esses elementos. Então, eu trabalho muito com os cristais, com as ervas, com os sons, com os tambores, né? Então, tudo isso, os batimentos cardíacos. Então, você volta à tua essência ancestral. Né? Você sente toda aquela potência interna. É emocionante. Você vai vibrando de dentro para fora. Você sai parecendo um balãozinho, assim, né? Que lindo! Quem tá Sereno e- precisando, assim, quem tá precisando parar de ficar muito no mental, quem Exatamente. tá precisando parar de voar muito, às vezes até pros terapeutas mesmo, porque o terapeuta às vezes tá viajando na terapia, gente, tá lá, no mundo infinito, lá no mundo de Bob, né? No mundo da imaginação. E às vezes precisa dar uma aterrada, gente, porque Sim. você como terapeuta, se você não aterra, se você não cria estrutura, se você não monta a tua base aqui, gente, não dá. Teu corpo tá aqui. Isso é uma das coisas que a Exatamente. gente gosta de trazer dentro do Bora também, porque é importante que a gente eleve a nossa consciência. Tava até falando, né, contando pra Isaboa aqui que às vezes eu faço umas viagens astrais de resgate. Sim. Gente, Quem nunca, maravilhosas! Pelo amor de Deus! Outro dia eu vou contar pra vocês, tá? Eu faço umas viagens astrais de resgate de algumas almas que ficaram presas. Eu faço isso através do sonho. Aí a Isabel me perguntou assim, amiga, por que você não trabalha mais isso? Aí eu fui bem categórica. Falei, amiga, não é o momento agora. Agora eu tô estruturando o negócio pras minhas clientes, tô estruturando o Bora, tô ajudando terapeutas a crescer. Na Terra, na Matrix, né? E aí eu falei isso pra ela, por isso que daí eu tenho até uma frase que se chama Namastrix. Um pouco Namastê, pra gente acessar essa consciência do 5D, da espiritualidade, mas também um pouquinho na Matrix.
Aí a gente fica na Matrix, porque a gente precisa estar aqui. Somos seres humanos, que temos corpos, precisamos de alimentação, vestir, né? A gente precisa se Sim. apresentar bem pro mundo. Claro. E, claro, quem eleva a consciência, quem tem a conexão espiritual, tem outro nível. É outro nível, né? Sim. De caminhar aqui na Terra. E por isso que é importante, por exemplo, o reiki xamânico, que Sim. vai aterrar, vai fazer você ter consciência de que você tá num corpo para você ir pra tua vida. Para você se conectar com o teu divino. Também. Reconecta com a tua essência. A reconexão com a essência, a redução do teu ego é um caminho sem volta quando você pega. Né? E eu acho que é o desafio de muitos terapeutas, principalmente os holísticos, quando a gente começa a entrar em todas essas técnicas maravilhosas, né? Principalmente a gente que tem esses desdobramentos, essas experiências astrais, né? A gente tem que ter aquele cuidado, porque você tá em uma vida terrena, né? Você Porque quer é viver o muito mundo bom, espiritual, assim, ficar. É entendeu? muito bom ficar. É muito gostoso você ficar na energia do reiki. Exatamente. Quando eu aplicava em mim, assim, gente, era choradeira. É uma delícia, é uma gratidão infinita, é uma um autoacolhimento. delícia. É. Nossa, é muito gostoso. Só que, assim, hoje, né, a gente trabalha, paga as Exatamente. nossas contas, então não posso ficar só nessa energia ali, eu tenho que dar uma aterrada, né? Fui vegetariana por muito tempo também, não comia carne, mas depois eu entendi que para eu aterrar eu precisava dessa energia material mesmo. Sim. E uma das técnicas que eu uso do sound healing, né, que você usa no reiki xamânico, você usa todos os instrumentos. Durante o processo do curso, eu me emocionava muito, né? A gente se emociona. Eu ainda perguntava assim para minha mentora, eu falei assim, quando é que para? Ela falou assim, jamais. Enquanto você tiver um coração, você vai se emocionar. Lindo. É né? muito gostoso. E eu uso muito disso para aquele momento que eu falei anteriormente, né? Às vezes as pessoas chegam, elas estão emocionadas, a voz não sai, ela não sabe, né? Não é o momento de falar. Então, é aquele momento de deixá-la de forma serena. E, às vezes, ela rende muito, ela sai de uma outra forma, sabe? Ela se conecta. E, às vezes, o dia a dia te desafia de inúmeras formas, né? Sempre vai, a Então, vida quando sempre vai chamar. eu sempre falo, o ser humano hoje está com dificuldade de estar em um estado de presença. Nossa. Porque ou ele está sofrendo por algo que aconteceu, No passado. ou ele está muito tá- angustiado pelo que ainda vem, né? É. Então, quando você passa por aquele momento de respira, presta atenção na tua emoção agora. Ai, eu tô feliz, eu tô triste, eu tô alegre. Como é que tá sentindo meu corpo? Ai, eu tô com dor aqui no ombro, ai, né? Não, e é incrível. Esses dias E quais os sons ao teu redor? Então, é o momento que você se puxa pro agora. sabe? Puxa pra agora. Esses dias eu perguntei, tava fazendo um atendimento e eu quis demonstrar para o paciente justamente isso, o quanto ele estava desconectado do estado de presença dele. Gente, eu fiz uma pergunta muito simples. Eu perguntei assim, quando você respira, e não é para você fazer uma respiração agora. Né? Quando você Daquela engolida. Quando você respira, aonde você sente o ar primeiro? Exatamente. Ele não sabia me responder. Eu acho que na barriga. Falei, o simples acho, Que sabe? Já quer dizer que você tá completamente desconectado do teu presente, sim. do fluxo da tua vida, entende? Então, primeiro a gente precisa trazer você pro agora. Porque quando a tua mente te leva lá pro passado ou lá pro futuro, você já tá desconectado. Sim. Né? E a gente nasce bonitinho lá, respirando bonitinho, sabendo que eu posso chorar, eu posso sentir raiva, eu posso isso, posso aquilo. Aí vem toda uma educação, ai, sentir raiva é feio, não pode chorar. E aí você vai criando o seu ego. Né? E aí chega uma fase da vida que a gente vai fazendo o caminho de volta. Né? Tu vai retrabalhando tudo isso, aprendendo que tem que respirar a barriguinha, tem que encher, tem que esvaziar. Nossa, Exato. Que sentir raiva é uma sobrevivência, como você Faz lida com parte. ela. É E eu que falo também, a gente, consciência, né? Exato. Com E eu tudo. acho que a raiva é muito importante, Ela é não só por potência. ser um Muito, sentimento. muito. A gente não Mas- pode reprimir. Exatamente, mas a raiva na verdade, eu vejo a raiva como o sentimento que te impõe limites, que faz com que você imponha limites. Total.
né? Porque Total. E te dá explosão pra vida. Quantas vezes você foi desafiada de alguma forma, fala, não, agora eu vou fazer isso aqui. exatamente, o mesmo Entende? fogo que destrói, constrói. Exatamente. É como você que conduz, usa, né? É Como como você você conduz, usa. como você direciona, que ela vai ser Exato. positiva ou não. Exatamente. Eu gosto até de falar, quando a gente, como eu trabalhei muito feminino, assim, e hoje em dia faz parte de mim, eu gosto de usar, normalmente a gente fica ou meio mais cansadinha, ou a gente fica muito raivosa, né, na nossa TPM. É. E aí já tenho ali meu círculo de deusas dentro do Bora, aonde a gente já vai falando, ai amiga, tô entrando na TPM, já vou entrar no caos agora. E aí, só que isso é muito bom, porque normalmente quando a gente tá atrasando uma decisão, Uhum. quando a gente entra na TPM, essa raiva, às vezes essa raiva e às vezes outro sentimento, mas normalmente a gente vem, né? Vem essa raiva porque a gente já tá adiando muito. Então, daí Sim. pega essa raiva Total. e corta ali nesse momento, que é um momento de ruptura. É muito bom mesmo. Nossa, A gente tá conectado com o ciclo e a gente saber usar, né? Sim. As emoções e os sentimentos para canalizar, pra gente agir aqui. Sim. gente, eu E sou uma das- honesta em falar, perdão. Imagina. Eu sou honesta em falar que eu não trabalhava conforme o meu ciclo menstrual. Isso até foi a Ana que me trouxe. E como é surreal, assim, quando a gente consegue olhar para o nosso ciclo menstrual e saber em que fase de produção eu estou, né? Porque é algo assim ó, que a gente só vai indo, né? Sim. E aí, quando você tá ali, não só vamos colocar TPM, né? Eu tô raivosa. Enfim, não, tá tudo bem. Então, dentro dessa raiva, nessa TPM, digamos assim, como que eu posso trabalhar com isso, Sim. né? É muito incrível E isso. Eu devo a você, amiga. Amiga, estamos juntas, bora! Uma coisa que eu percebo, assim, em um dos estudos da radiestesia, de acesso ao inconsciente, a gente percebe o quanto a gente não escuta o nosso próprio corpo. Entende? Então, se você precisar se acessar, você não precisa de um pêndulo, você pode se autoacessar, né? E eu tive um caso, foi até no Mato Grosso do Sul também, em que a moça sentia muitas dores no pé para caminhar. E quando a gente foi entrar no histórico dela, ela tinha medo de muitas decisões. Então, ela tinha medo de dar novos passos. A partir do momento que ela decidiu para que caminho que ela ia, cadê Deu essa certo. dor? Sumiu, entende? Então, o corpo vai mostrando de algumas formas e a gente não percebe. Verdade, Sabe? gente, olha só. O nosso papo tá muito gostoso, tá tudo. A gente poderia ficar contigo falando aqui, gente. muito Só esse tempo. assunto do ciclo menstrual, de usar a energia do ciclo menstrual pra gente criar nossa realidade, pra criar um negócio, pra mulher ser produtiva, já daria outro encontro do Bora aqui. Então já vou deixar o convite. Se você, mulher, é terapeuta, se você quer vir aqui expressar o seu negócio, falar das suas terapias, ajudar pessoas a expandirem a consciência, expandir a mentalidade das pessoas, entre em contato comigo ou com a Isabô, para você vir participar do Bora Terapia, que é o podcast do Bora Ecossistema. A gente vai amar receber você aqui, vamos te orientar, vamos te entrevistar, você vai vir aqui e vai, falar de tudo aquilo que é propósito para você, vai contar seus cases e esse conteúdo depois aí você pode usar nas suas redes sociais também para divulgar o seu trabalho, tá certo? Queria que a gente já... Vamos encerrando aqui, mulheres. Ai, que pena! Ficaria aqui horas. Sim, mas vamos lá. Eu queria que vocês dessem a palavra final de vocês. O que vocês querem deixar aí nesse finalzinho do nosso encontro. E aí a gente bora pro próximo encontro daqui a um tempinho. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem de que desafios todos nós temos, né? E saber lidar com eles, a sabedoria com que você vai atuar é que vai fazer toda a diferença, né? E quem quiser acompanhar a gente, quiser me acompanhar, meu Instagram é o @terapia de superacão, também tem o meu site, www.terapiadesuperacão.com.br. Lá vocês podem acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, um pouquinho mais do que a gente conquista juntas, né? E bora juntas, que juntas nós somos mais fortes, né? Maravilhosa, maravilhosa. Bom, gente,
Eu queria convidar, de verdade, de coração, as terapeutas, ou se você trabalha mesmo nesse meio de expansão da consciência, do desenvolvimento humano, e quiser trazer uma estrutura para o teu negócio, quiser um direcionamento, dar uma expandida não só na sua mente, mas também nos seus negócios, e em contrapartida, fazer seus numerozinhos crescerem também. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Entre em contato com a gente, que vai ser um imenso prazer fazer parte da tua história, trazer uma trajetória mais potente para o seu sonho. Perfeita. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso Bora Terapia. É um prazer trazer essas mulheres maravilhosas, é um prazer trazer consciência e trazer estratégia e estrutura para você que está nos assistindo. Aproveita e compartilha com seus colegas de profissão, compartilha com aquele empresário, com aquela empresária que também está pensando em estruturar um negócio e ainda não encontrou uma pessoa para ajudar, tá bom? Para que essa pessoa entenda um pouco mais ali de que precisa realmente montar um ecossistema, montar um negócio. A gente está muito feliz de você ter ficado até aqui. Deixa nos comentários aqui o que você achou do Bora. Se tem algo para contribuir também, porque a gente vai amar depois fazer uma... A gente, inclusive, podia fazer uma live. Se tiver aqui uns comentários, umas questões, uns questionamentos importantes, a gente chama a Sheila de novo, né? Vamos. E a gente faz uma live só para responder os questionamentos, as perguntas de vocês. Vai ser também um incrível prazer. Maravilha. É isso então, gente. É isso, Obrigada. muito obrigada. Gratidão meninas. pela energia, pela presença e bora juntas. Bora. Grande beijo.